A história que o rei da Espanha, Fernando II de Aragão, também conhecido como Rei Cristão, começou sua trajetória até o seu reinado como um líder fraco e insignificante. Na realidade, ele não pertencia à classe da elite, tampouco adveio de uma família real. No entanto, por meio das honras e glórias conquistadas com as guerras, ele ganhou notoriedade como o primeiro e mais importante rei cristão da história. Guarda essa informação, rei cristão. Ao subir ao poder, ele começou a realizar feitos extraordinários e a expandir o seu território, como por exemplo invadindo Granada, que é a província do sul da Espanha, com o único objetivo de transformá-la em base do seu território. Desse modo, ele ia conquistando a fama e autoridade sobre os demais reis, sem que os povos percebessem que ele não tinha nenhuma notoriedade, prestígio ou status social para agir daquela maneira, realizando feitos tão grandiosos. Com o auxílio financeiro do povo que iludia e da igreja que mantinha vínculos, Fernando II pôde recrutar e manter seus exércitos durante várias guerras consecutivas e por muitos anos, e com isso expandir seu território. Conjuntamente, ele firmava sua reputação como um grande militar, à medida que conquistava outros reinados. E tudo isso sem perder a alcunha de um rei cristão. Além disso, Fernando II sempre se valia da religião para justificar feitos cada vez mais grandiosos e audaciosos, e até para adotar uma política de impiedosa crueldade contra os judeus e expulsá-los dos seus territórios. É bem cristã essa conduta, não acham? Só que não. Por esses fatos históricos, a gente percebe que não é de hoje que a ideologia cristã é deturpada dos seus devidos fins e usada como ideologia de guerra para segregar pessoas. Apesar da conduta duvidosa de suas ações, Fernando II conduzia suas ações sem que ninguém contestasse o seu status, tampouco ir de encontro às suas atitudes nitidamente arbitrárias e desumanas. No fim das contas, analisando a trajetória de Fernando II, observa-se que, embora suas atitudes tenham sido completamente desumanas, bárbaras e arbitrárias, ao longo da história ninguém chegou a contestar as atitudes pelas quais ele estava tendo no sentido de expandir seu próprio território e aumentar a extensão de influência do seu reinado. Essa história nos remete às várias figuras contemporâneas que se fazem uso da aparência para ocupar espaços de poder. Além disso, aderir a concepções que sejam de comum interesse das massas também serve como subterfúgio para aparentar lideranças, mesmo que os valores escondidos por trás dessas atitudes sejam nitidamente desumanos, arbitrários e cruéis. Para quem acha que essa estratégia de criar a aparência do domínio é uma coisa do passado, essa artimanha está mais presente do que nunca em vários âmbitos da nossa sociedade. E isso precisa ser compreendido para evitarmos de ser enganados. Vamos a cada um deles. No marketing digital, é muito comum que os gurus ou orientadores desse nicho de mercado instiguem as pessoas a criar uma certa referência no seu nicho de atuação, a fim de se tornarem autoridades perante os consumidores e colaboradores. Quando a pessoa consegue obter esse status, ela consegue transpassar uma certa credibilidade a fim de facilitar os seus mecanismos de venda. Observem que para obter esse status, a pessoa não precisa ser uma expert, nem uma pessoa graduada, estudada no assunto pelo qual está atuando, mas tão somente aparentar demonstrar domínio de conteúdo sobre aquele assunto que ela está tentando convencer os outros e dessa forma estabelecer um vínculo de empatia com o público que está tentando atingir. Essa manipulação pela aparência do domínio é infestada no cenário político. A figura mais mundialmente conhecida e emblemática desse tipo de manipulação concentra-se na figura de Adolf Hitler, que no início, mesmo tendo fracassado de entrar na Academia de Belas Artes de Viena na sua adolescência, Hitler alistou-se ao exército alemão logo após a Primeira Guerra Mundial como mensageiro, lembrando que ele não era nem combatente. Mesmo tendo um bom desempenho atuando na corporação do exército, por ser austríaco, ele nunca passou da patente de cabo. Imbuído pela revolta com a derrota da Primeira Guerra Mundial por parte da Alemanha, Hitler associou-se com os partidos de extrema-direita e começou a difundir teorias da conspiração, vindo a criar uma pseudo-autoridade no assunto. E com o auxílio da sua excelente oratória e técnicas de persuasão, ele começou a ascender no cenário político alemão, vindo a criar a ideologia terrorista histórica e mundialmente conhecida como nazismo. Em outras palavras, observamos que um sujeito sem formação educacional, domínio intelectual e status social subiu ao poder prostrando-se como uma autoridade no assunto, atraindo seguidores, na época chamado de correligionários, e ocupando cargos de poder
por meio da manipulação do domínio da aparência. Já aqui no Brasil, temos a figura tão deplorável, vergonhosa e ultrajante que, sem se dar conta, subiu no alto escalão do poder político brasileiro. Bolsonaro tornou-se público quando ainda era militar e estava respondendo a um processo por um suposto atentado terrorista ao quartel ao qual servia, no qual ele reivindicava melhores salários. Ele fez protestos ameaçando explodir bombas dentro dos quartéis em que atuava. Algumas fontes de pesquisas que eu tive acesso falaram que o tribunal o absolveu, outras disseram que ele foi aposentado por insanidade mental. A verdade dos fatos é que ele saiu do exército pelas portas de fundos, enquanto ainda estava sendo processado diante desses seus atos terroristas, e aproveitando da fama e tendo apoio dos soldados de baixas patentes, se lançou na política como vereador do Rio de Janeiro, em 1988. Daí em diante seguiu a execrável e deplorável carreira política, indo para o cargo de deputado federal, mesmo tendo uma personalidade e uma incapacidade para a vida política tão escancaradas. E a grande prova disso é que suas atuações na política nunca tiveram respaldo nenhum em prol da sociedade e nem tampouco tiveram uma aprovação, uma viabilidade de uma atitude positiva perante a visibilidade pública em nenhum dos seus mais de imoráveis 7 mandatos como deputado federal. Além de uma inaptidão escancarada para a vida política, esse sujeito era e ainda é detentor de uma personalidade extremamente desvirtuada, de um falso moralismo vergonhoso e de um senso de justiça extremamente deturpado. Além de ser detentor de uma personalidade eivada de vários preconceitos contra várias categorias de pessoas, principalmente negros e LGBTs, principalmente. Assim, com um caráter tão deplorável, Bolsonaro conseguiu legitimar as ações e vozes de outras tantas pessoas que com ele se coadunam e se encobrem com um falso manto de moralidade e justiça. Por tudo isso, esse sujeito acabou prostrando-se perante a visibilidade pública como se fosse detentor de uma honradez, cuja vida pública sempre foi pautada por um mar de imoralidades, tanto pelos discursos injuriosos, imorais e discriminatórios, e aí por vezes inclusive criminosos, quanto pelas condutas oportunistas que teve ao longo da vida no cenário político brasileiro, o que o fez adquirir, não apenas para si próprio, como para a prole que o acompanha nas mamatas do poder público, a adquirir um patrimônio completamente incompatível com a vida política que tem hoje, cujo um dos esquemas de corrupção no qual ele participava, que hoje é conhecido como rachadinha, que sempre fora público e notório desde sempre, para todos em relação a ele, somente agora está vindo a ser investigado. A vida de comportamentos polêmicos e execráveis que lhe dava visibilidade midiática, mas o ajudou a criar uma falsa imagem de autoridade à medida que passava a errônea imagem de alguém coeso com os valores e noções de mundo que a população tanto almejava, embora fosse invisível e imoralmente incompatíveis com a civilidade pública. Só um detalhe, pessoal. É interessante ressaltar, todas essas pessoas que usam da manipulação da aparência do domínio acabam prestando um serviço à sociedade no sentido de descortinar 2 tipos de pessoas. Primeiro delas, as incautas ou burras, que acreditam em tudo que aparece diante delas sem nenhum senso crítico, sem nenhum método de questionamento para verificar se aquilo que lhe está sendo apresentado tem ou não cabimento. E segundo e principal de todas, as pessoas sem escrúpulos, falsos moralistas e completamente ordinárias, que até sabem que as pessoas pelo qual estão apoiando não têm autoridade ou não têm aquele prestígio necessário para se ter ou para se dar alguma credibilidade, mas se juntam em relação a elas por uma questão de empatia com os mesmos valores deturpados que ela tem a coragem de expor perante a visibilidade pública sem medo de ser rechaçada. É por esse motivo também que é importante ter leis antirracismo, anti-homofobia, sexistas e por aí vai, visto que com tais instrumentos pode-se ajudar a coibir certas manifestações ideológicas que vão de encontro à vida, à dignidade e à pessoa de várias categorias de pessoas na nossa sociedade. Portanto, é importante hoje em dia observar não apenas as pessoas que estão tentando se beneficiar pela manipulação do domínio da aparência, mas também aqueles que com essas pessoas também estão se juntando. Não raras vezes, essas pessoas portam vários vícios de caráter e que nós precisamos ficar atentos para não nos deixar prejudicar pelo que elas falam, fazem e que de algum modo podem acabar interferindo em nossas vidas. Outro detalhe a se observar é que a estratagema da manipulação da aparência do domínio nem sempre é uma ideia
que parte da pessoa que está, entre aspas, pondo a cara à tapa perante a visibilidade pública. Por vezes, algumas pessoas são usadas como bode expiatório ou como uma cobaia ou um instrumento de manipulação para que as pessoas ou a pessoa que realmente vai se beneficiar dessa estratagema não precisa aparecer. E no momento em que essa estratagema for descoberta, essas falsidades for desmascarada, a pessoa mantém a sua imagem e seu nome ilesos de qualquer refutação por parte da visibilidade pública, por eles não terem se prostrado perante a mídia, perante a audiência que estavam tentando enganar. Isso acontece muito na política. Já ouviram falar do tal do lobismo, que é aquela velha troca de influência, de favores, que certas pessoas ligadas a políticas fazem para tentar obter vantagens em relação a outras? Elas precisam ter um bobo da corte, alguém que se prostre aí perante a visibilidade pública, exigir o que elas não têm coragem, por falta de vergonha na cara, de exigir pessoalmente, visto que é um pedido muito execrável, muito egoísta, muito deplorável perante a visibilidade pública. Geralmente eles fazem isso quando colocam um falastrão, ou um burro desacerbado, ou um palhaço, ou uma pessoa muito sem escrúpulos na presidência de uma comissão parlamentar, ou de uma comissão de direitos, ou à frente de alguma CPI ou de algum projeto de lei, enfim. Ou até mesmo na presidência da República, como é o caso deplorável no momento que estamos vivendo, com o único objetivo de fazer um mar de atrocidades que só beneficia a elite do poder e em detrimento da grande maioria das pessoas. Contudo, quando a situação fica insuportável, eles abandonam a marionete já destruída perante a opinião pública e buscam uma nova cara para se esconder e manter seu status quo. Saindo do campo político e indo para o campo artístico, também acontece a mesma coisa. A elite do show business investe em alguém que tem a perspectiva de fazer muito sucesso. Mesmo que o conteúdo artístico não seja dos mais agradáveis, não seja do mais moralmente aprováveis, nem que seja por um certo tempo. Mas depois que os valores que estão difundindo ou o entretenimento que está sendo posto à disposição do público, que naquela ocasião aceita pagar para assistir, para consumir aqueles eventos, aqueles produtos, enfim, quando não mais lhes dão lucro, a elite artística abandona esses artistas no abismo e passam a investir em outras pessoas que trazem novos conceitos e novas perspectivas de lucros. Quando eu escrevo o roteiro dos meus vídeos, eu prefiro pecar por excesso de informação do que por omissão. Por isso, eu geralmente costumo falar as coisas meio rápidas e de forma bem objetiva, sem muitas exemplificações, para não tomar muito tempo do vídeo. Ainda no campo das artes, especificamente da música, é interessante ressaltar a figura do cantor Roberto Carlos. Embora tido como o rei da música, ele nunca foi como uma referência musical em função do seu talento para cantar, tampouco sobre seu domínio vocal nas canções que interpretava. Analisando a bibliografia de Roberto Carlos, eu pude verificar que das 38 premiações pelo qual ele foi vencedor, nenhuma dessas premiações referendava-se ao fato dele ter algum talento para cantar, mas sempre em função das músicas que ele interpretava, dos shows que ele fazia e dos álbuns que ele lançava. Tampouco a crítica ou tecia elogios em função do talento para a música. Dentre as vozes talentosas da MPB, Roberto Carlos nunca teve destaque. Portanto, essa imagem de grande cantor da MPB tem mais a ver com a manipulação da aparência do domínio que ele conseguiu construir sobre ele com a ajuda da mídia, do que com o talento nato dele para a música. Alguns de vocês que me assistem nesse momento podem até achar que o Roberto Carlos tem de fato uma voz cativante e carismática para a música. E eu não duvido disso, visto que há uma legião de fãs que ele conseguiu arrebatar ao longo da carreira dele. Entretanto, se alguém como Roberto Carlos hoje iniciasse a carreira nos programas de concurso de música que existe por aí, ele não teria muito êxito, visto que hoje em dia se exige muito mais dos cantores que interpretam as canções, como controle de voz, timbre, afinação, que Roberto Carlos nunca chegou a ter. E desse modo, nem nos finais dos concursos de programas de música ele chegaria. Neste momento, eu preciso esclarecer um detalhe. Não se trata de uma manipulação da aparência do domínio, alguém que, não tendo as devidas qualificações profissionais, ocupa um determinado cargo e consegue subir, prosperar, se capacitar ou realizar um bom trabalho nele. Obviamente, desde que esse cargo não tenha como pré-requisito alguma formação educacional para que ele seja exercida. Em outras palavras, um médico não pode simplesmente exercer a medicina sem que tenha passado por uma graduação. Vai pra lá, vai! Logo,
Não se trata de uma estratagema desonesta quando alguém cria um negócio, inovador ou não, e operacionaliza nesse nicho de mercado como se fosse uma autoridade, até que realmente se torne, como é o caso do Mark Zuckerberg, Steve Jobs e tantos outros. Portanto, a partir de hoje, todas as vezes que alguém aparecer na sua frente como se fosse alguma autoridade ou algum especialista em relação a alguma coisa, verifique se a pessoa tem alguma propriedade ou mérito para ser congratulado, antes de dar a sua atenção e principalmente a sua confiança. E sempre desconfie de todos aqueles que aparentarem ter algum ar de grandiosidade ou de sabedoria. Por vezes, isso pode ser apenas algum tipo de encenação para lhe enganar e obter algum tipo de vantagem pessoal com isso. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês de alguma maneira. O conteúdo desse vídeo foi tirado do livro O Poder e Manipulação de Jacob Petri. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês de alguma maneira. E até o próximo vídeo.